Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos assuntos, olha, mais explosivos de Brasília no momento, a delação premiada do empresário Daniel Vorcaro. E segundo algumas análises, isso aí pode ser o estopim para uma crise política daquelas, sem precedentes. E a grande pergunta que não quer calar em Brasília é justamente essa. Será que é uma bomba relógio prestes a explodir ou um incêndio que já sabem como apagar? Porque a transferência do Vorcaro para a Polícia Federal deu início a um verdadeiro turbilhão de especulações. O que será que vem por aí? Para a gente entender toda essa situação, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o evento que deu o pontapé inicial em tudo. Essa transferência do Daniel Vorcaro da prisão direto para a sede da Polícia Federal. Então, essa movimentação é vista como um sinal claríssimo de que uma delação premiada está vindo. É praticamente uma certeza. O processo agora entra numa fase muito mais direta, de negociação cara a cara com os investigadores. E só para todo mundo ficar na mesma página, a ferramenta principal aqui é a delação premiada. É aquele mecanismo da lei brasileira em que um réu decide colaborar, contar o que sabe sobre esquemas criminosos e, em troca, ele pode conseguir uma redução na sua pena. E entender isso é chave para a gente acompanhar o resto da história. E é aqui que a história começa a ficar mais complexa. A análise que a gente está observando aponta que lá nos bastidores do poder existem duas versões completamente diferentes circulando sobre o que essa delação pode significar de verdade. Pensa só, existem dois cenários possíveis sendo ventilados. De um lado, tem a narrativa de uma delação soft, mais controlada, sabe? Feita para acalmar os ânimos. E do outro, a possibilidade de um verdadeiro apocalipse político, a delação fim do mundo. A fonte argumenta que essa história de delação soft está sendo empurrada com um objetivo bem claro: evitar que os financiadores de campanha fiquem com medo e tirem o dinheiro, ainda mais em um ano eleitoral. É um ponto super crítico para manter a estabilidade política. Bom, então, como é que o chamado sistema poderia tentar controlar uma situação dessas? A análise que a gente viu detalha um possível passo a passo, uma estratégia que, apesar de especulativa, é bem fascinante. Essa sequência de eventos é descrita como um verdadeiro jogo de xadrez estratégico. A decisão do ministro André Mendonça, por exemplo, teria o objetivo de transformar a delação em um fato consumado, algo irreversível, sabe? Para dificultar qualquer tentativa de voltar atrás. E essa citação, ela é forte, né? Ela é usada na análise para tentar explicar o nível de desespero e a pressão absurda que estaria rolando nos bastidores para controlar o resultado de tudo isso. E aqui, a gente chega numa distinção que é fundamental: a diferença entre essa possível delação e a famosa Operação Lava Jato. A análise sugere que a natureza dessa delação é o que muda tudo. Enquanto a Lava Jato foi de baixo para cima, começando com peixes pequenos, a delação do Vorcalo seria de cima para baixo, começaria no topo da pirâmide. E é exatamente por isso que o sistema estaria supostamente tão apavorado. Então, o ponto crucial aqui é que a batalha de verdade não é só sobre a delação em si, mas sobre quem vai controlar a informação que vai sair dela. Isso explica tudo. O maior medo seriam os vazamentos. Por isso que controlar a narrativa e principalmente evitar que as informações escapem é a prioridade número 1 para a classe política, ainda mais com as eleições batendo na porta. E essa linha do tempo mostra bem por que cada segundo conta. O desenvolvimento da delação e o fim do mandato do PGR estão numa rota de colisão direta com todo o calendário político. O timing é tudo. Existe uma teoria que foi levantada de que o atual Procurador-Geral da República poderia funcionar como uma espécie de filtro final para o sistema, sabe? Garantindo que as informações mais explosivas sejam, bem, gerenciadas. E é aí que a análise chega na sua especulação final, que é talvez a mais intrigante de todas. O que acontece com essas informações a longo prazo? A conclusão é que, mesmo uma delação que pareça soft, hoje pode, na verdade, se transformar numa arma adormecida, uma bomba política que fica ali, quieta, pronta para ser reativada no futuro, dependendo, claro, de quem estiver no poder. E a gente termina com essa reflexão. Diante de tudo isso, a questão que fica no ar é se um segredo dessa magnitude pode, de fato, ser controlado para sempre, ou se em algum momento a verdade acaba vindo à tona. Fica aí o pensamento.